Nós já falamos algumas vezes aqui no Debate no Café sobre Customer Experience, CRM, Big Data, BI, enfim, todas essas ferramentas que permitem às empresas melhorar o relacionamento com o seu cliente. É muito comum escutarmos sobre o uso destas técnicas no varejo, no setor de serviços, hotelaria, oferecendo, por exemplo, um atendimento mais personalizado sobre um determinado produto ou serviço. Agora, você já pensou como uma instituição de saúde, um hospital, por exemplo, poderia usar todo esse ferramental para melhorar a jornada e a experiência do paciente? Estamos de volta para mais um Debate no Café. Eu sou o Márcio Oliveira Eu sou o Thiago Pierosi. e hoje aqui a gente vai debater com o Wellington Oliveira, sobre exatamente isso, como pensar em relacionamento e experiência do paciente nesse segmento tão peculiar que é a área da saúde. Tomamos um café? O Wellington é formado em computação e tem especialização em liderança e estratégia. Atua na área de dados há mais de 10 anos, já passou por empresas como Claro, Vivo e Bradesco. Atuou em projetos de arquitetura de dados, geração de indicadores e, nos últimos anos, em projetos que usam esses dados para obter inteligência de mercado e fazer um melhor relacionamento com o cliente. É conselheiro, mentor para novos líderes e profissionais em mudança de carreira, investidor anjo e atualmente é gerente de CRM e inteligência de mercado no Hospital Albert Einstein. Wellington, seja muito bem-vindo ao Debate no Café. Muito obrigado pelo convite. Eu já sou um assíduo acompanhante já, né, dos debates. Bom, Aprendo bastante. Espero poder também contribuir um pouco com os que acompanham o Márcio e o Thiago. Muito obrigado. vai ser uma aula. A gente fala que cada debate é uma aula de MBA, né? Hoje a gente vai ter mais uma aula de um tema diferente. A gente começa aqui com um brinde. A gente sempre começa com um brinde, né? Um brindezinho com café ou Tchim, outra No bebida copinho de democrática. plástico? No copinho de plástico, tá valendo. Aqui é super democrático. Eu até uso a camiseta da Coca-Cola, mas eu brindo com café. acho que está rolando merchan aí, eu não estou sabendo, hein? Pois é. Patrocínio, fica a dica, ó, Coca-Cola, ó, de graça aqui, hein? Ai, tá bom, mas vamos lá, Wellington. Bom, o Thiago falou já no início aí, né, que a gente teve já a oportunidade aqui no Debate no Café de falar sobre experiência de cliente, falar de CRM, Big Data, mas a gente nunca falou de relacionamento em um segmento que, para mim, ele é muito particular, muito peculiar. A gente já até teve a oportunidade de conversar isso em outras vezes, que é a área de saúde. Mas, apesar de ser um ambiente peculiar, digamos assim, ele também é um ambiente de negócios. Então, é, fala um pouquinho para a gente, como que você enxerga este cenário é, da saúde, né? E como a gente insere aí os conceitos de CRM, de relacionamento com o paciente, aí a gente fala paciente, a gente não fala cliente, né? Pensando na experiência dele. Eu costumo falar sempre, já falei para várias pessoas, inclusive para você algumas vezes, né, que ah, a pessoa não acorda morrendo de vontade de ir no hospital. Claro, a gente tem situações em que é legal o relacionamento, o momento de utilização do hospital. Às vezes questão de maternidade, enfim. Ah, mas ninguém gosta de ficar doente, então não necessariamente ninguém gostaria de ter que ir para o hospital. Dado este cenário, como que a gente coloca com esse temperinho, como que a gente pensa nos conceitos CRM, como que vocês têm pensado também no Einstein? Boa. Isso é um bom ponto, né? Eu lembro quando eu entrei aqui no Einstein e eu falava, eu trabalho com dados,
numa área de CRM, já tinha um primeiro espanto, assim, como assim, o hospital vai fazer marketing, o hospital vai fazer CRM, vai fazer relacionamento, o que você quer? Você quer incentivar as pessoas a usarem mais? Né? Então, tem ainda um estigma, né, de como você faz um CRM, um relacionamento, como você faz marketing na área da saúde. Mas, antes de tudo, a gente tem que lembrar que a gente está falando com pessoas, né? São pessoas que frequentam aqui o hospital para fazer seus exames, vacinas, internações eletivas, ou mesmo aquelas que são de urgência, são pessoas. E pessoas, elas consomem conteúdo, pessoas tomam decisões, pessoas avaliam concorrência, avaliam outras experiências para tomar uma decisão. A forma que a gente desenha um CRM como relacionamento, ele está muito mais vinculado a entender quem são essas pessoas, o que elas valorizam, como a gente consegue pegar e conectar diretamente com essa pessoa para ela ver a gente ver o Einstein, né, como uma primeira opção. Então a gente começa já dessa camada de que estamos falando de pessoas, e as pessoas, elas têm suas necessidades, têm suas expectativas, assim como em qualquer outro negócio, qualquer outro segmento. Um ponto que você colocou também é que no final do dia o hospital é um negócio também, né? Mas é um negócio que eu trabalho porque eu gosto e vejo um propósito. Então, como eu consigo aliar CRM num hospital que tem um propósito a fazer um melhor relacionamento com o cliente e com o paciente, né? Então, é um ambiente que a gente consegue amarrar tudo isso de uma forma bem complexa, é complexo, mas tem um propósito por trás, né? E trazendo aqui para as origens do CRM, né, a gente pega e lembra de Peppers, Martha Rogers, né? Então, com o nosso IDIP, né? O identificar, diferenciar, interagir, personalizar, nada mais justo do que a gente utilizar desses conceitos para fazer um melhor relacionamento com os pacientes. E aí, conseguir identificar quais são as particularidades de cada um, como cada um quer ser reconhecido, o que eles têm de necessidades e expectativas, e aí, claro, personalizar. Muito mais robusto do que em cenários de uma venda pura, porque, como você colocou mesmo, eu posso ter uma pessoa que está numa necessidade de uma maternidade, que precisa conhecer melhor, onde ela vai ter o bebê, e por outro lado eu posso também ter uma pessoa aqui que ela está numa situação de uma doença, de uma comorbidade grave. Mas essa pessoa também quer ser reconhecida e tratada da melhor forma. Então, falamos de pessoas. A partir daí, qualquer ferramenta de mercado que já foi experimentada em outros setores, no varejo, na indústria, tudo isso se consolida aqui quando a gente traduz para a estratégia que nós temos de que é fazer um melhor relacionamento com o nosso paciente para levar uma gota de Einstein para qualquer cidadão, né? Então, começamos por aí. As ferramentas existem, como conseguimos colocar ela para esse nosso cenário? Perfeito. É, eu, eu, eu tenho várias experiências com Einstein, né? Você falou aí de momentos diferentes. Eu acho que conseguir identificar este momento, conseguir identificar os momentos do paciente, talvez seja até mais importante. A gente fala em CRM, né? De descobrir o momento do cliente, o melhor canal, o melhor momento, melhor oferta. Na verdade, com o paciente é também isso, né? Em linhas gerais, é saber o melhor momento para falar com ele, conseguir identificá-lo. Muitas vezes você identifica ele ali, né, na recepção, no atendimento, no momento que ele chega, né, um dos principais momentos para se tornar gatilhos, eu imagino, né, em relacionamento. E ali a gente tem a temperatura do porquê que ele está visitando, né? Usar isso como drive, sem contar que as pessoas, no caso do Einstein, e eu entendo no caso de saúde, isso é muito forte, as pessoas, elas colocam como fator decisório a confiança,
né, a confiança no médico, a confiança no hospital, a confiança no laboratório, né, o elemento confiança em quem vai cuidar da minha saúde é muito importante, tendo que é um fator decisório muito grande. Eu tive esse exemplo em casa, meus filhos, eu tenho gêmeos, e a minha esposa teve uma gravidez de risco, não só por questão de ser gemelar, mas porque ela tinha questão de pressão que tinha que controlar, era complicado, e ela falou, tinha a opção do Einstein, eu quero que nasça no Einstein. Por quê? Porque o Einstein tem a UTI pré-natal do Einstein é muito boa e eu confio. Não quero ter o risco de estar em um outro hospital que eu não confio nisso, eu não tenho essa referência. Ela teve indicação e falou assim, comprou a indicação e confiou. Minha filha precisou ficar na UTI depois que nasceu prematuro, ainda ficou uma semana, 2 semanas na UTI, e isso foi importante, deu aquela tranquilidade. Então, eu imagino que conseguir captar, compreender isso no paciente, eu ia falar cliente, olha só, no paciente é importante, tem os gatilhos para isso. Como que o CRM constrói esses gatilhos? Eu dei um exemplo aqui da recepção, eu identifico o cliente ali, mas não é só aquilo, o CRM não vive só de quem chega na recepção. Como identificar, pensar nesses gatilhos, só para complementar um pouco a questão de ferramentas e uso dessas ferramentas, como que vocês têm feito ou como que você imagina isso? Perfeito. Ferramental, né? Não necessariamente são aqueles ultra tecnológicos que nós temos, né? Computacionais, mas tem uma ferramenta que dá muito certo, que é o conversar, né? Então, como a gente consegue pegar e conversar com os nossos pacientes ou futuros pacientes, entender quais são os momentos, as expectativas, colocar isso num desenho de uma forma que a gente consiga ter insights ou ideias, oportunidades para fazer essa aproximação. Esse desenho, essa conversa, é o que a gente vai traduzir, o que o mercado já fala muito, que é o mapeamento da jornada do cliente. O grande mapeamento. O grande mapeamento da jornada do cliente. Então, temos aqui no Einstein uma equipe de design e customer experience que faz essa conversa com os pacientes, com os possíveis pacientes também, identificando quais são os momentos, os gatilhos, o que é valor para cada perfil de paciente. Então, um paciente que vem numa jornada já de tomar vacina recorrente, né? Então, os seus filhos, por exemplo, você sabe bem, no primeiro ciclo, vacina todo mês ali, né? Então, é diferente a expectativa, né? Dobrado. Dobrado ainda no seu caso. Então, tem essa expectativa diferente daquela pessoa que ainda está escolhendo qual é a maternidade que vai ter o seu bebê, né? Apesar da gente estar falando aqui de a mãe, a família e de crianças, os momentos e as decisões elas são diferentes. Eu quero ter o meu filho aonde eu me sinta segura, onde eu tenha uma UTI neonatal, que esteja próximo de grandes profissionais que podem acolher em caso de alguma intercorrência. E por outro lado, aí você vai para a vacina, que é um momento mais rápido, muito menos complexo, né? Você vai ter as reações depois da vacina, mas as expectativas são diferentes. Onde a gente vai capturar isso? Onde a gente busca pesquisas, né? Pesquisas, conversando, mapeamento de jornada, entendendo os momentos das pessoas, entendendo o que ela valoriza, o que ela não valoriza. Uma pessoa que vem para uma internação eletiva é bem diferente de uma pessoa que vem para um tratamento quimioterápico, por exemplo. O que elas estão valorizando? O que elas valorizam em cada momento da jornada? A jornada começa na escolha, ela passa pela primeira transação, pelo primeiro momento que ela usa dos serviços, a continuidade até o momento do desfecho, onde é avaliada a qualidade, o que ela sentiu, aí entram questões de técnicas, né, da área da saúde, mas também entra um mapeamento de como foi essa experiência. Então, ao final, NPS, satisfação, qual foi o esforço. Entram mais ferramentas que já são conhecidas no mercado, que aí aqui eu vou aplicar pensando na jornada desse cliente. Esse cliente ele tem satisfação,
ele tem atrito na jornada, eu tenho que entender quais são os momentos de atrito, eu tenho que corrigir esses momentos de atrito, e tudo isso, pesquisa, pontuando, conversando, disseminando essa informação, eu acho que é um dos pontos mais importantes, né? Então, capturei a informação, como que colocamos isso para as áreas conhecerem e gerarem planos de ações. Então, hoje, a maior tecnologia é a conversa para identificar o que cada pessoa valoriza em cada momento. Tem um ponto importante, assim, que quando a gente pega e fala do hospital, né, do cliente, do paciente, quando ele vem para um serviço de saúde, o que difere, apesar das ferramentas, né, que eu estou colocando aqui, elas serem iguais a qualquer outro mercado que vocês já trabalharam, o consumidor, né, aspas, bem aspas aqui, ele não é aquele consumidor hedonista, né? Ele não está buscando um prazer imediato, mas é algo muitas vezes pensado, né, programado, no caso de uma escolha de uma maternidade, ou é alguma coisa mais urgente, como uma chegada no pronto atendimento. Esses momentos a gente também tem que entender, as pessoas que entram por uma porta são diferentes de outras, as expectativas são diferentes. No final, indicadores vão ser diferentes, o NPS é diferente, a satisfação é diferente, os atritos são diferentes, e aí que a gente gera toda essa massa de dados mostrando a complexidade de como fazer uma gestão de experiência, CRM, CX dentro de um hospital. Perfeito. Muito, muito bom, Wellington. E vocês estavam falando, eu lembrei do livro que a gente já falou também aqui no debate no café antes, que é O Jeito Disney de Encantar os Clientes. E tem um exemplo de um hospital, né? Ele comenta e vai falar, inclusive, da chegada no estacionamento, né? Para deixar o carro. Então, tipo, o Márcio colocou ali, né? O momento da alta hospitalar, mas tem até um passo prévio. Eu queria entender e escutar um pouco quando começa, né? A gente já também teve aqui convidados que nos falaram, né? Que o relacionamento com o cliente começa mesmo antes dele ser nosso cliente. Um relacionamento com um paciente, por exemplo, que vai de urgência pela primeira vez no hospital. Aonde começou esse relacionamento, né? Onde vocês entendem que poderia começar esse relacionamento e até onde ele vai? Porque eu entendo que a partir do momento que entra o paciente, tem, né, o diagnóstico, começa o tratamento, também existe uma curva de adesão ao tratamento, que é importante, né, para o paciente e, entendo, para o médico e para o hospital. Até onde vai esse relacionamento, né? Essa é a minha dúvida quando a gente pensa no paciente e na melhora, né? Não só na alta. Uhum. Perfeito. Eu concordo muito de que o relacionamento ele começa antes dessa primeira transação, né? Ele começa, quando a gente fala do hospital aqui, a gente está falando de que o relacionamento talvez não direto, né? Não é aquela conversa direta, mas através da marca, do que a gente passa para o mercado, do que o hospital se apresenta como qualidade, começou ali um relacionamento de falar, estou aqui, eu estou aqui para o que você precisar. E esse momento aí, eu coloco aqui nas minhas aulas, né, vem antes do senso evocado, né, preciso ir para um hospital. Pô, quando a pessoa tem essa necessidade, na cabeça já vem várias opções de hospitais. E aí o que vai qualificar, né, a decisão? A qualidade, a experiência, a indicação, né, a prova social, que pode estar atrelada, preço, acesso, vários fatores. O relacionamento ele começa antes porque as pessoas têm que conhecer como eu, como hospital, como instituição, endereço esses pontos para ela. Se ela está procurando qualidade, eu me posiciono como qualidade através de indicadores, através de comunicação, através da minha marca, né? Se ela procura indicação, nós temos um corpo clínico que muitas vezes os pacientes vêm através de indicação do próprio corpo clínico, né? Então é uma outra forma. O que eu vejo mesmo é que começa antes desse sim ser evocado. Aqui, trazendo para o nosso lado, um dos exemplos
é quando nós nos posicionamos com conteúdo para qualquer pessoa. Nós temos um blog chamado Vida Saudável. Qualquer pessoa pode entrar nesse blog e conhecer mais sobre como nós fazemos saúde. Ali, nossos profissionais colocam informações para qualquer pessoa entender e pesquisar sobre algum diagnóstico, sobre algum exame, sobre alguma condição de saúde, alguma condição clínica. Começou aí, então, o relacionamento. Quando eu me abro para dar para as pessoas informações e conteúdos. A pessoa entrou, ela fez uma primeira passagem, né, como a gente chama, fez uma primeira transação. Agora eu começo a ter o conhecido first party data. Agora eu começo a conhecer um pouco melhor essa pessoa, né? Então eu conheço a demografia dela, conheço agora o que ela está utilizando, e aí com mais interações eu vou conhecendo cada vez mais. Para cada tipo de jornada aqui, nós vamos acompanhar os perfis das pessoas e o relacionamento vai se dar de acordo com as linhas de cuidado que eu tenho para essa pessoa, com as necessidades específicas que essa pessoa tem de acordo com o que ela tem utilizado. Vou tangibilizar em exemplo. Se a criança nasceu aqui, temos um opt-in, temos, né, então, tudo pensado em LGPD para a gente conseguir ter as informações bem qualificadas. Eu começo uma jornada de relacionamento para com a mãe. Não estou falando com o filho que acabou de nascer, mas agora eu me conecto com a mãe. O que a mãe precisa nos primeiros momentos de vida do bebê? Se eu for pensar somente em comercialmente falando, né, eu falaria vacina, vacina atrás de vacina, consulta no pediatra atrás de consulta no pediatra. Só que o relacionamento ele vai além disso, né? O relacionamento vai ao encontro das necessidades específicas dessa mulher, dessa mãe. Eu fui pai recentemente, né? Então eu acompanhei um pouquinho aqui com a minha esposa, mas como amamentar, e o primeiro banho, como que é feito, qual é a rotina de cuidado, de quanto tempo eu tenho que levar no pediatra, as vacinas, com certeza, as consultas, com certeza, mas na cabeça dos pais não é só isso que está passando, que é o que eu tenho para oferecer. Eu tenho para oferecer o quê? Conhecimento do nosso corpo clínico, do nosso corpo multiprofissional, dos nossos profissionais que entenderam a jornada, entenderam quais são as demandas dessa mãe. Continua aqui então o meu relacionamento. Esse relacionamento começou lá no blog, no Ciência Evocada, aqui dentro ainda estou entendendo e passando essa informação para essa mulher, para essa família, sobre o bebê, né, nesse exemplo aqui mais prático, até o momento que a criança ela não precisa mais fazer vacina. Entra aquele ato, né, da vacina, que depois você vai ter só os reforços. Aí é só pronto-socorro. Aí entra o pronto-socorro. Então você começa a entrar, exatamente, você começa a entrar em outros momentos, exato, né? Aí a criança vai para a escola, aquela coisa toda, volta cada semana com um vírus novo. Então tem aí o pai desesperado leva no pronto-socorro por qualquer coisa. Exatamente. Eu nos primeiros meses ali, né? Então nem se fala. Mas tudo isso a gente vai entendendo e fazendo esse relacionamento. Acabou. Então vamos supor aqui que a gente pegou e focou na vacina, né? Nem foi no ponto do Márcio ainda de pegar e entender qual que seria os próximos passos como pronto atendimento. O relacionamento acabou? A gente vai pegar e vai sumir, vai parar de falar com essa pessoa? Né? A ideia é que não. E aí é o momento que a gente entende também quais são os próximos passos. Pode ter o pronto atendimento, mas como serviço. Mas, e na vida da pessoa? Eu não quero que ela pegue e precise do pronto atendimento, mas o meu relacionamento ele continua com essa pessoa, com esse paciente, não pensando só em qual seria o próximo touch que ela vai dar aqui numa transação, mas como eu posso continuar uma conversa levando conteúdo para se aproximar. E aí, isso entendendo também. Nesse momento, o que é conteúdo para você? Aí depois da criança, quando ela cresce, aí vem outras questões, né? Primeiros meses da escola, né? O que você espera? Aí tem os momentos sazonais. Agora a gente está entrando nessa época aqui de que a criança vai ficar doente, adoidado aí, né?
Tudo isso é informação para a gente manter um relacionamento contínuo com o paciente. E, se necessário, estamos aqui para te receber. E cada vez mais, como eu comentei, né, no primeiro touch, captei os primeiros dados ali do First Party Data, durante toda essa transação, essa recorrência que vai se construindo, mais dados vão entrando para a gente conhecer melhor essas pessoas. O que eu passei, o que eu mando de informação para essa pessoa, vamos pensar, num corpo de e-mail eu tenho vários conteúdos. O clique em determinado conteúdo me mostra o que essa pessoa tem interesse. Isso é First Party Data, isso é uma forma da pessoa me mostrar o que ela tem de interesse para eu retroalimentar a continuidade do relacionamento. E sempre, se precisar, estamos por aqui. Temos os melhores profissionais, o que ela valoriza, que é a qualidade, a segurança, né, a humanização, a atenção aos detalhes, como nós nos portamos nesse relacionamento. Então, é contínuo. A gente tenta sempre manter esse relacionamento de uma forma contínua. E, claro, em alguns momentos, existem os gatilhos, né? Ela vem num contínuo, né? Vamos pensar assim, numa régua de relacionamento always on. O tempo todo eu estou buscando me conectar com essa pessoa. Se tem algum gatilho que essa pessoa saiu, tenho que fazer um pronto atendimento, eu identifico isso. Consigo, então, direcionar meus esforços de relacionamento para o que ela está demandando naquele momento. Então, exige muito consumo de dados, integrações, tecnologia, mas no final o que você espera de mim, o que você precisa nesse momento para eu poder te ajudar. Wellington, eu vou fugir. Desculpa, Márcio, eu vou fugir um pouco aqui do script. Você citou várias vezes, então quero trazer aqui para o nosso ouvinte, para quem está nos assistindo também, um pouco a questão do médico, do profissional sanitário, né, profissional, um enfermeiro, um médico, enfim, que também trabalha no hospital. Muitas vezes não é do quadro médico e pode usar o hospital. Enfim, tem uma série, né, de formas desse médico, ou desse enfermeiro, ou dessa pessoa que está trabalhando no hospital, ser considerada também um cliente. Vocês pensam também, vocês dão esse passo também quando você fala de relacionamento com o cliente e você inclui esse profissional? Sim. Nós temos aqui uma área específica para fazer relacionamento com o corpo clínico. Tá? Ela não fica comigo, mas é uma área que a gente troca muito, onde todo esse arcabouço de ferramentas que nós falamos aqui, de indicadores, de forma de fazer o relacionamento, é aplicado para o relacionamento com o corpo clínico. Então, ali existe uma proximidade com os médicos, entender o que é valor para eles, como que o Einstein pode se posicionar para ele fazer a melhor prática também, como as nossas tecnologias disponibilizadas para esses médicos ajudam eles nas suas práticas. Então, são formas também do Einstein fazer esse relacionamento. Então, tem um time próprio que acompanha diariamente esse público, pesquisas são aplicadas para entender. Então, as ferramentas, elas se repetem também para esse público. É um ponto bem importante esse, né? A gente fala do paciente, mas como falamos há um pouco, o paciente ele busca a qualidade, ele busca indicação, o médico é parte da indicação, a maior parte da indicação, de fato, né? Ele que pega e direciona para o tratamento, direciona para o melhor local, aonde que ele confia também. Então, paciente, é médico, é o funcionário que está aqui no dia a dia, né? Então, como você pegou e citou a Disney, então na Disney tem o treinamento para todo mundo que está ali na linha de frente com o público. Pensa o tanto de gente que não passa aqui fisicamente, né? Então a gente está falando muito da questão digital, mas no final do dia nós temos telemedicina, claro, mas pronto atendimento está aqui do lado. A internação está aqui do lado. São pessoas passando por aqui. Então
é paciente, é médico, é funcionário, é o estacionamento treinado, todo mundo. Eu queria aproveitar esse gancho, então, desse universo todo do hospital. Antes de mais nada, eu vou fazer o meu segundo merchan do dia. Vocês falaram que o relacionamento com clientes vem antes, né? Por acaso, existe um livro por aí, chama Mind the Gap, né? O relacionamento com clientes começa antes do marketing, né? E que por acaso é de minha autoria, fica a dica para quem quiser, a gente fala exatamente isso, né? O relacionamento com clientes, ele é muito mais amplo, e eu queria trazer esse pensamento para a gente discutir aqui. A gente falou também, o Elton, de expectativas, você gera as expectativas nas pessoas. De novo, vou trazer a nossa experiência quando os nossos filhos nasceram. Foi o médico que indicou, né? Ele tinha 2 hospitais, ó, Einstein ou esse, vocês escolhem. Fomos pesquisar. Aí fomos pesquisar antes, minha esposa, na verdade, foi pesquisar antes, e escolheu o Einstein. Escolheu a partir de uma expectativa, que eu falei, né? Tem a UTI, é uma gravidez de risco, tem a UTI mais qualificada por um monte de informações que eu li aqui, ou seja, a reputação. Eu defendo que a jornada dela com Einstein começou já ali, né? Criando a jornada de experiência, criando essa expectativa. E aí essa expectativa ela é tangibilizada nisso que você falou agora, nesse ecossistema. O pronto-socorro está aqui, né? O pronto-atendimento, o hospital, a maternidade, a clínica, está tudo aqui, é físico, as pessoas vêm aqui. Elas vêm com expectativas. No livro, Mind the Gap, é cuidado com o gap entre o que a empresa promete, que gera de expectativa no cliente, versus o que de fato acontece na prática, né, na experiência real do cliente. Esse que significa o Mind the Gap. Obviamente, o Einstein, como nenhuma empresa, é perfeito. Problemas acontecem, é normal acontecer o problema. Né? Eu falo que às vezes os problemas acontecem naqueles pequenos detalhes, aí a gente traz a Disney de novo para a conversa, né, de cuidado dos detalhes. Às vezes é aquela pessoa que chegou assim, passando mal, ou um acompanhante, normalmente o acompanhante é até mais estressado do que a pessoa, imagino eu, né, do que o doente. Às vezes o doente está tão mal que não consegue ficar estressado, é o acompanhante que está estressado, e já tem um estresse ali no estacionamento, na hora de entregar o carro, aquela pressa já gera, às vezes, um pequeno detalhe que é um terceiro, né, gera algo que já começa a atrapalhar a experiência, e outros momentos. Então significa que a gente tem também no hospital um monte de ponto de atrito, né, assim, que pode pender para um lado, pode fazer ser muito boa a experiência, uau, como pode ser um detalhe que, nossa, tenho expectativa, como que isso aconteceu aqui? Como lidar com isso? Vocês, primeiro, qual a consciência disso para as pessoas que estão na ponta, né? Você falou de treinamento, como trazer isso para o atendente, para a pessoa da recepção, que às vezes é um terceirizado, para o manobrista do estacionamento, para a pessoa que está lá o terceiro que cuida da lanchonete, enfim, é um ecossistema muito grande ali, muitas pessoas circulando. Como trazer essa preocupação para o detalhe para não quebrar essa expectativa e gerar atrito. Disso gera reclamação, que vai desembocar em um monte de outras coisas, né? No NPS, no final das contas, porque um detalhe começou ruim, a pessoa já vai mal-humorada pro resto, na hora de chegar o NPS aqui, eu detono. E às vezes foi tudo bem, só o início lá que foi meio estranho, por uma questão, às vezes, ocasional. E aí, como lidar com isso? Tem essa consciência, ou como trazer essa consciência para as pessoas da ponta? Tem. Ainda continuando aqui na Disney, né? Num outro livro, se eu não me engano, Se a Disney Administrasse meu hospital, alguma coisa, seu hospital, alguma coisa assim, 9 coisas e meia para mudar. Eu acho que era alguma coisa assim. Primeira coisa que ele pega e fala assim, para você, o meio, né? Que ele coloca ali, redefinir a concorrência. Então, primeiro ponto, a gente, como Einstein, né? Enquanto pessoas que trabalhamos aqui, a gente tem que lembrar de que o paciente que entra, ele não está mais ponderando a expectativa dele com o concorrente, com o hospital concorrente, mas ele está ponderando agora com outras experiências que ele tem. Então, atritos, né? Vamos colocar aqui um exemplo, um atrito para agendamento, pode ser um tipo de atrito. O paciente ele começa a comparar a gente com o Airbnb. Exatamente. Cara, eu tô aqui agendando uma
reservando uma casa a não sei quantos quilômetros daqui, com poucos cliques, o hospital aqui do meu lado, eu preciso agendar assim também, né? Eu quero chamar o meu carro no estacionamento, na hora que eu quero, na hora de ir embora, passei aqui na minha consulta, vou pegar o meu carro, eu pago, espero o manobrista trazer o meu carro. A comparação é com o tempo que o Uber chega na sua casa, quando você pede um Uber. Então, essas são as comparações. E aí, se as pessoas fazem essa comparação, continuando com essa questão do livro, é o de medir para melhorar, mas não para impressionar. Então, qual que é o NPS? Qual é a satisfação? Qual que é o índice de esforço que tem ocorrido? Isso gera insumo para melhoria de processo, né? Então, processo mesmo, fechamento de loop, né? Então, o que a gente identifica, o que foi identificado aqui nas pesquisas que eu faço, que é algo que pode ser corrigido rapidamente, através de um treinamento, coisa rápida, ou aquilo que eu preciso gerar um projeto estruturante para mudanças na forma do carro ser estacionado para ele demorar menos tempo. Isso é compartilhado com as lideranças do Einstein. Então, a forma que a gente vê hoje para gerar essa conscientização é que todos conheçam o que nós medimos, mas não para gerar um número como meta, mas que o número nos dê um guia de onde priorizar problemas que foram identificados na experiência do nosso paciente. E aí, com isso, há várias mãos, como vamos gerar as ações, treinamentos, novos projetos, projetos pequenos, projetos grandes, e aí dentro de um comitê nós levamos isso para aprovação, desenvolvimento e acompanhar o que tem sido feito. Algumas áreas aqui, elas fizemos até aqui um teste, né? Criamos um dashboard e colocamos na tela o NPS dia a dia, do dia anterior para o próximo dia, as pessoas conseguem acompanhar. E ali aparece humanização, o que a pessoa está falando, se caiu ou aumentou o número de promotores, detratores, enfim. Também uma forma de aculturar para as pessoas na experiência do nosso paciente. Mas gerar um número, colocar o número na frente das pessoas, não é só isso, né? É como utilizar. Então tem que engajar as pessoas, entender o que isso é importante, por que medimos, como fazemos projetos para melhorar, captar a percepção também dos funcionários para as ideias virem deles, e aí fazer o acompanhamento. Quando falamos de treinamento, eu acho que isso vem da cultura, né? Também não é algo que, assim, veio ali do time de CX, de CRM, tem um ponto de melhoria aqui, vamos fazer um treinamento. Não, um treinamento, esses treinamentos menores, eles são mais corretivos, né? Vamos dizer assim. Agora, se você quer que isso seja utilizado de uma forma global, que todos estejam na mesma sintonia, isso é algo maior. Né? Sim. No Einstein, nós temos aqui o SPA, segurança, né, o paixão em servir e atenção aos detalhes. Então, são essas 3 letrinhas aqui que guiam o atendimento para qualquer pessoa que está na linha de frente. Todos são treinados, todos recebem treinamento, entender de que esse é o nosso DNA, é isso que nós queremos passar para os nossos pacientes. E, em primeiro lugar, a segurança. Segurança em primeiro lugar, né? Paixão em servir. Estamos aqui para nos conectarmos com as pessoas e atenção aos detalhes. Nada pode passar. Tudo tem que ser observado, anotado e corrigido. Então, isso já é algo mais cultural. O que nós vamos captando? Geram reforços, né? Um exemplo de reforço de experiência que captamos assim rapidamente. Durante a pandemia, alto volume de pessoas fazendo teste PCR, e no começo o teste ele saía mais rápido, né? Então, porque você não tinha um volume tão grande de pessoas fazendo. Até vir aquele boom e as pessoas, filas para fazer exame. E quando os pacientes perguntavam quanto tempo vai demorar para sair meu exame, a resposta era 48 horas. Só que o volume estava muito grande, as 48 horas elas já não estavam mais aderentes, né? E
acompanhando no dashboard aqui, é quase real time, nós vimos aparecendo reclamações como informações. Aparecia lá muitos detratores reclamando de informações. Vamos tentar entender o que está por trás disso. Aí você lê os textos que as pacientes colocaram e começou a parecer repetitivo isso, né? Aí uma conversa rápida com o líder aqui de atendimento foi uma pergunta assim: quanto tempo está demorando para sair o resultado do Covid? 72 horas. Eu falei, não é 48. Não. Eu falei assim, eu acho que estão passando 48 horas. Eu acho que seria legal dar uma revisitada. Aí foi entendido que realmente ainda estava no script como 48 horas. De um dia para o outro foi um treinamento rápido. Pessoal, cresceu muito, 48 horas não dá mais, são 72 horas, ajustar a comunicação. No dia seguinte, já começa a cair. As pessoas pararam de reclamar. Então, também são formas a gente pegar e acompanhar coisas mais rápidas. Diferentemente de estou no pronto atendimento, está demorando. A demora no pronto atendimento ela tem muitos outros fatores que você pode chegar à conclusão de que para ele não demorar você precisaria ter uma estrutura muito grande, gigantesca, né? não sustentável. E aí as formas de você pegar e melhorar isso é como eu aproveito melhor o tempo de espera. Então você vai para o intangível, né? A espera você vai ter. Como é que eu consigo utilizar esse tempo da melhor forma possível, que esse tempo passe rápido. Então são outras formas de fazer. É a televisão na fila, é o espelho no elevador, aí vão surgindo as técnicas, né? Vem as o Wi-Fi técnicas da fila, a gente tá disponível. falando de Disney, né? As técnicas das filas dos brinquedos da Disney. Só não posso cobrar mais, não Aí, posso colocar pulseira. claro, não vai poder ter o seu Fast Pass, né? Isso vai mudar. Exato, mas o que a gente puder, a gente vai fazer para melhorar esse tempo de espera. Mind the Gap. Depois a gente coloca aí, né, Márcio, também o link no vídeo. Com certeza. E realmente o nome do livro é Se a Disney Administrasse Seu Hospital, 9 Coisas e Meia que Mudaria. Isso aí. Depois a gente coloca também aqui, quem tiver interesse, a gente deixa o link. E Wellington, vou mudar um pouquinho aqui a perspectiva do nosso bate-papo, e eu queria trazer um pouco e comentar um pouco sobre todo o ambiente, né, que não é só o Hospital Albert Einstein. Eu acho que é uma cultura de inovação, uma cultura de conhecimento, né? A gente tem a faculdade Albert Einstein, que tem vários cursos já hoje disponíveis, não sei se todo mundo sabe disso, mas é muito interessante. Já escutei que você, né, falou de aula, imagino que você dê aula na faculdade, se você puder falar um pouco disso, mas eu também queria complementar, porque tem a Eretz Bio, que é um dos players mais importantes de inovação no país hoje, não só como uma incubadora, né, mas fomentando, né, esse ecossistema de inovação no país, fazendo projetos, parcerias, além, inclusive, de incubar empresas e promover essa inovação no setor saúde no Brasil. É uma soma de coisas. Eu vou ler aqui, inclusive, uma coisa que também, alguns prêmios do Einstein, que eu acho que são fantásticos, e faz muito sentido até para espelhar e para trazer para quem não conhece. O Einstein é o primeiro, está em primeiro lugar no ranking setorial de serviços médicos quando se fala em inovação no Brasil, e a quinta empresa mais inovadora no Brasil também. E é o primeiro hospital no ranking dos melhores hospitais da América Latina, por 11 vezes seguidas, e eu estou aqui lendo informação do site em real time, e 34º no mundo. Né? Então, a gente está falando de um ambiente que não nasce, não cresce, não é da noite para o dia, e não é na base do achômetro. Né? Eu queria que, se você puder falar um pouco de tudo isso, né, e eu falei aqui de coisas que eu sei,
Tem coisas que talvez eu não tenha comentado, mas que sejam interessantes compartilhar também, para a gente entender, né, que não é só um movimento, não é só uma realização, são várias frentes aonde a gente tem que atuar para construir e alcançar esses objetivos aqui que, né, esse posicionamento em ranking, essa entrega eficiente, esse posicionamento de marca, esse ótimo relacionamento. Então, se puder falar um pouco disso para a gente. Perfeito. Falando aqui da faculdade dos cursos, eu sou coautor do curso de inteligência de mercado aqui do Einstein. Tem uma pós-graduação, então inteligência de mercado faz parte dessa grade. Também dou aula de experiência do cliente, então falo sobre dados, tecnologia, como criar metas e também da parte de pesquisas. E isso é dentro dessa frente de ensino que nós temos muito forte, né? Eu, inclusive, estou aqui no prédio do ensino, o Márcio conheceu aqui o nosso Belo prédio. prédio, aliás. Legal, né? Fantástico, muito bom. Impressionante. Isso vale colocar uma bilheteria para o pessoal entrar só para conhecer, fazer tudo, que é bem legal. E o Einstein já tem uma trajetória importante na área de ensino em cursos de enfermagem. Eles são ministrados aqui no Einstein, no próprio Morumbi, também na região aqui da Zona Sul, na Francisco Morato, se eu não me engano, o nome da avenida. E esse é um curso já de longa data, né? E aí, mais recentemente, o curso de medicina, agora engenharia, administração, fora o MBA em saúde, todos os cursos rápidos, as pós-graduações, cursos gratuitos, também existe aqui um catálogo importante de cursos gratuitos de curta duração. Tudo é uma forma da gente, do Einstein, conseguir nutrir esse mercado com informações, com conteúdo curado da área da saúde para outros profissionais. Outros profissionais de outras instituições, então não é uma faculdade, não é uma instituição para nós, mas nós consumimos muito, com certeza, e nós também contribuímos dando aulas, escrevendo cursos, mentorando turmas. Então é uma forma importante, do 70, 20, 10, né, quando a gente fala do aprendizado, é aqueles 10% do formal, tá aqui. Então a gente imerge nele. Então, escrevendo, consultando, participando, tem muito disso. E quando fala da Eretzville, a nossa incubadora, também fica aqui do meu lado, a gente já vai para aquela pegada ambidestra, né? Então, eu fazer aqui o muito bom do que eu já faço hoje, como é que eu consigo melhorar as minhas operações, como é que eu consigo manter um nível de qualidade altíssimo, mas já pensando que lá na frente tem algo ainda a ser explorado, né? E por que nós não exploramos? Por que nós não criamos esse futuro? Então, isso é feito com pessoas de dentro do próprio Einstein, funcionários, médicos, o corpo clínico participa, efetivamente, mas também agregando empresas que já estão batalhando, já estão empreendendo, criando o mercado para participar junto com a gente. E aí o apoio de abertura, né, do que o Einstein tem de estrutura, né, para fazer testes, entender o product market fit de alguma forma, o mercado, parcerias para pesquisa também, eu acho que é um ponto importante. A gente fala da Eretzville como esse celeiro, né, de startups, mas por outro lado nós temos aqui também, né, sempre junto, a pesquisa científica. Então, temos dados, temos profissionais que se qualificam cada vez mais através de pesquisa. Então, o Einstein fomenta também a pesquisa. E essa pesquisa é feita internamente, mas também muito em parceria com a indústria. Então, também temos a parceria com a indústria para consumir dos dados,
trocar as informações, também abrir caminho para a inovação. Então, é um ecossistema que ele se complementa muito, né? Isso estou falando aqui dentro do Einstein. Mas aí, trazendo aqui um pouquinho do meu chapéu de inteligência de mercado. Tudo isso facilita a melhor navegação no ecossistema mais complexo, que é o ecossistema da saúde Brasil. A gente pega e fala que quem paga a conta de fato do paciente, a gente está falando muito aqui do paciente, né? Quase 80% ali são as empresas que pagam o convênio para o paciente vem até nós, né? Essa empresa, ela sofre com um aumento dos preços dos planos. Não sei se vocês conhecem, mas nós vemos muito na televisão falando do IPCA, né, da taxa Selic, mas nós vemos essas informações aí do mercado de forma geral. Quando falamos do mercado de saúde, existe uma inflação só para o mercado de saúde, chamada de inflação médica, onde dentro dessa inflação tem os custos envolvidos dentro de toda essa cadeia da saúde. E essa inflação, ela é bem mais alta do que a inflação que nós vemos de um IPCA e um IGPM. Isso acaba gerando atrito nesse ecossistema e não dá para ficar parado. Então você, como um ecossistema que tem inovação, que tem vínculo com startups, profissionais aprendendo e ministrando cursos aqui, é muito conhecimento que existe para ajudar esse ecossistema a não cair nesse ciclo vicioso de custos altos, né? Então, aí surgem iniciativas como telemedicina, que você pega e tira o custo do pronto atendimento, quando não necessário, né? Você cria novos produtos como atenção primária em saúde, e isso vem através também de todo esse ecossistema de aprendizado, onde você não espera a pessoa ficar doente para ir até um pronto atendimento, mas você navega ela da melhor forma possível numa atenção primária para que ela se cuide, cuidar da saúde, não esperar a doença. E tudo isso nasce, de novo, desse ecossistema. Esse ecossistema, trabalhando bem, nós vamos ajudar o ecossistema maior a não ruir, né? Vamos colocar assim. O Wellington, a gente já está indo. Não, mas eu queria agora pegar um gancho do que você falou. Você falou de telemedicina, falou de como você se reinventa, falou do hub de inovação, enfim. A pandemia, ela serviu como gatilho para acelerar um monte de mudança tecnológica em vários mercados. Na área de saúde, especificamente com vocês, foi um gatilho não só por conta da necessidade, mas isso consolidou mudanças? Você acha que, por exemplo, a telemedicina ou outras coisas que vieram em função disso são coisas que para a saúde também vai consolidar novos formatos ou não? Como que a pandemia impactou não só o período de atendimento por conta da pandemia, mas trouxe de inovação para acelerar, de repente, alguma coisa tecnológica? Acelerou, teve isso? Como que isso está entrando? Perfeito. Até voltando nessa questão da ambidestria, né? Se fosse para esperar chegar uma pandemia para começar a pensar em fazer uma telemedicina, ela não teria saído ainda, vamos colocar assim, né? Levaria um pouquinho mais de tempo, ou teria acelerado e saído de alguma forma. Por aqui, já tem um pouco esse DNA da inovação, a telemedicina e outras tecnologias, outras pesquisas, elas já estavam caminhando. No momento da pandemia, foi só, ok, é o momento de ir para jogo, de verdade, né? Então, foi esse movimento que aconteceu. Isso eu estou falando da telemedicina, que foi o mais claro e evidente para todo mundo ver. Mas outras iniciativas de transformação digital também surgiram durante a pandemia. E aí, ficar mais claro o que eu comentei mais no começo, dessa comparação.
do paciente, que agora ele não compara, eu vou presencial até o Einstein para agendar, vou pegar um exame em papel, eu vou fazer o agendamento somente pelo telefone. Não, tudo isso meio que apareceu de uma forma muito latente durante a pandemia, através de projetos que fizemos aqui, e de certa forma trouxeram projetos estruturantes para a transformação digital, né, abertura de canais, omnicanalidade, ferramentas para experiência, para CRM, mas o que eu fico tranquilo é que a gente não precisou vir até nós a necessidade. A ambidestria já fazia a gente estar correndo lateralmente, então foi meio que, ok, juntei, faz sentido, alguma coisa desprioriza, prioriza outra, já estávamos indo nesse caminho, né? Algumas tecnologias pensadas no paciente também começaram a ganhar mais robustez, né? Então, no aplicativo hoje do Einstein, você pode ter acesso ao seu prontuário. Então, hoje nós temos Open Finance, né? Em breve vamos ter um Open Health ou alguma coisa assim. Já estamos prontos. Temos alguma coisa já rodando, né? Então, no aplicativo você já consegue entender um pouco melhor sobre todo o seu histórico. Na questão de inteligência artificial, o uso de dados, nós temos aqui uma equipe robusta de Big Data atuando como hub spoke, então as boas práticas estão no hub e os spokes estão consumindo dessas boas práticas para avançar em análises. Eu sou um dos hubs heavy user, então utilizo muito aqui de analytics para fazer CRM, então é algo que também a gente não esperou o mercado falar está no momento. Não, sempre está no momento, vamos fazer. Então, vamos tocando isso. Omnicanalidade, também, é difícil pra caramba fazer. Imagina. Mas a gente sabe que tem que começar a fazer. Então, começamos a fazer visão 360, colocar essa informação na frente da nossa, na linha de frente, né, na tela da linha de frente, para tomada de decisão. São coisas que não precisou a pandemia chegar, a gente já estava fazendo. E aí a pandemia acelerou algumas coisas porque precisava para aquele momento. Então, teve um momento de transição, mas não foi dolorido como criar do zero, colocar assim. Já que o Wellington levantou a bola, eu não vou perder a chance de fazer o terceiro merchan, né, Márcio? Não, a gente falou sobre ambidestria corporativa com o Luiz Rasquilha no episódio 44 e foi também uma aula. Também porque, para mim, de novo, hoje a gente teve um episódio aula. Eu já vou agradecer o Wellington pela presença, já vou me despedindo. Realmente, parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns pela tua carreira, Wellington, e muito obrigado pela participação. E deixo para vocês aqui, Márcio, vocês fazerem o fechamento aí. Wellington, aproveito e já agradeço também. Parabéns pelo trabalho no Einstein. O Einstein, se eu posso fazer a analogia, me perdoem se não puder, mas é quase a Disney dos hospitais. Mas é muito bom. Parabéns, eu sei que não é fácil. Sei que também tem uma expectativa muito grande, é uma marca muito pesada, e isso joga uma responsabilidade muito grande para manter o nível. Então, eu imagino como que é o dia a dia lá com vocês, e parabéns, acho que parabéns aí por todo esse trabalho. Eu falo como cliente também, tá bom? Como paciente. Eu falo como paciente também. Tá bom? Obrigado pelo seu tempo aqui conosco. Obrigado eu, Márcio, Thiago, eu que agradeço poder trocar essa ideia com vocês nesse tempo. Espero que quem ouça ou veja depois possa aproveitar de alguma coisa aqui do que a gente falou, né, do que teve de conversa. E mais uma vez, obrigado, contem comigo, por vocês precisarem. Sempre legal falar com referências no mercado como vocês. E obrigado. Agora, para você que nos acompanhou aqui, aproveita, compartilha esse episódio, curte o Debate no Café, siga a gente,
tá bom? Ajuda a gente a compartilhar esse conhecimento que nós sempre trazemos aqui. Esse é o nosso propósito, né? Trazer e compartilhar conhecimentos. Wellington, obrigado, e para todo mundo, até o próximo Debate no Café.